Havia em uma pequena cidade do interior um pastor chamado Elias. No início, ele era conhecido por sua humildade e dedicação. Um homem simples, vindo de origem pobre, que havia decidido entregar a vida ao Senhor. Quando jovem, pregava nas praças, visitava os doentes, ajudava famílias carentes e sempre dizia: "O maior tesouro não é o ouro, mas a salvação em Cristo Jesus." A igreja começou pequena, em um salão improvisado. Os bancos eram de madeira, as paredes sem pintura, e quando chovia forte, o teto deixava goteiras. Mas o povo se reunia porque sentia a presença de Deus naquele lugar. O Espírito Santo se movia e muitos testemunhos surgiam. Curas, famílias restauradas, jovens deixando vícios. Elias chorava em cada culto, repetindo sempre que não era ele, mas Cristo quem operava. Com o tempo, porém, a igreja cresceu. Mais membros chegaram, mais dízimos e ofertas foram recolhidos, e os olhos da cidade começaram a se voltar para aquela congregação. Elias foi de pastor humilde a líder influente. Muitos o procuravam, e sua palavra passou a ter peso até mesmo fora da igreja. Foi aí que, sem perceber, algo começou a mudar dentro dele. Primeiro, foram pequenos detalhes. O desejo de se vestir melhor, de ser reconhecido como um homem de prestígio. Depois, vieram os convites para pregar em grandes eventos, e com eles, as ofertas generosas. Pessoas ricas começaram a se aproximar, interessadas em ter sua amizade. Elias já não era apenas o pastor do bairro, mas um nome respeitado na região. Um dia, ao visitar um empresário local, viu uma mansão luxuosa, com carros importados na garagem e tudo o que o dinheiro podia comprar. Dentro de si, um pensamento brotou. Eu também mereço algo assim. Afinal, tenho trabalhado tanto para Deus. Esse pensamento, que parecia inofensivo, foi o início da queda. Com o crescimento da igreja, Elias começou a administrar grandes quantias de dinheiro. O caixa da congregação estava cheio e, ao invés de pensar em como usar aquilo para missões, para os pobres ou para evangelismo, ele começou a sonhar com investimentos pessoais. Justificava a si mesmo dizendo: "O obreiro é digno do seu salário, não estou fazendo nada errado." Mas logo o que era um pequeno ajuste se transformou em ganância. Elias comprou roupas caras, depois um carro novo, depois uma casa maior. No púlpito, seu discurso também mudou. Antes falava sobre arrependimento, cruz, santidade. Agora, suas mensagens giravam em torno de prosperidade, vitória financeira e a suposta prova de que a bênção de Deus se media pelo tamanho da conta bancária. Alguns membros começaram a estranhar. Uma irmã idosa que sempre ajudara na obra desde o início procurou Elias e disse: "Pastor, sinto falta daquelas mensagens que quebrantavam o coração. Parece que agora só ouvimos sobre dinheiro." Elias sorriu, mas respondeu de forma dura: "Irmã, cuidado para não tocar no ungido do Senhor. Quem planta crítica colhe maldição." A mulher saiu triste, mas orou em silêncio. E não foi a única a perceber. Aos poucos, a comunidade começou a murmurar. A igreja estava rica, mas os pobres continuavam sem ajuda. O templo era luxuoso, mas o coração da liderança parecia cada vez mais distante da simplicidade de Cristo. Certa vez, um jovem pregador foi convidado para ministrar em um culto. Cheio do Espírito Santo, ele falou sobre Ananias e Safira, que mentiram sobre suas ofertas e caíram mortos diante de Deus. A mensagem foi clara: o Senhor não se deixa enganar. Ele pesa os corações. Elias, ao ouvir, se enfureceu. Após o culto, disse aos anciãos que aquele pregador não voltaria nunca mais. O coração do pastor havia se endurecido. Já não aceitava correção. Já não chorava nos cultos. Sua vida de oração minguou, substituída por reuniões administrativas e encontros sociais. O dinheiro, antes apenas um meio, havia se tornado seu verdadeiro fim. Mas Deus, que tudo vê,
não tardaria em agir. Num domingo de ceia, a igreja estava lotada. Muitos esperavam ouvir uma palavra de esperança. Elias subiu ao púlpito vestindo um terno caríssimo. Sua mensagem foi longa, mas vazia, repleta de promessas de riquezas e declarações de prosperidade. Quando terminou, ergueu o cálice e disse: "Quem crê, prove do vinho da vitória." Naquele instante, uma forte ventania entrou no templo. As janelas bateram e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Um dos diáconos, tomado pelo Espírito, começou a profetizar em alta voz. "Assim diz o Senhor: eu visitei esta casa e vi corrupção no coração do líder. Vi orgulho, vi engano, vi o meu povo sendo levado à cobiça. Arrepende-te, Elias, porque senão a minha justiça virá sobre ti." O povo ficou em choque. Elias tentou desviar, dizendo que aquilo era confusão, mas sua voz tremia. Nos dias seguintes, boatos se espalharam. Alguns começaram a deixar a igreja, outros a orar com mais intensidade. Mas Elias permaneceu endurecido, afirmando que tudo não passava de rebeldia contra sua autoridade. Poucos meses depois, uma investigação civil foi aberta. Denúncias anônimas relatavam movimentações estranhas nas contas da igreja. As autoridades encontraram provas de desvio de dinheiro e enriquecimento ilícito. A notícia se espalhou por toda a cidade. O pastor, que antes era modelo de fé, agora estampava as manchetes como corrupto. O julgamento foi rápido e humilhante. No tribunal, diante de câmeras e repórteres, Elias tentou se justificar, mas a verdade veio à tona. Aquele que pregava sobre prosperidade agora se via pobre de dignidade, exposto e envergonhado. A igreja quase se desfez, mas alguns irmãos fiéis permaneceram firmes. Decidiram reerguer a obra com outro pastor, desta vez comprometido com a palavra e com a simplicidade do evangelho. Elias, por sua vez, foi condenado e perdeu tudo o que havia conquistado. Na prisão, sozinho, finalmente caiu em si. Lembrou-se das palavras de Jesus: "Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Lá, entre lágrimas, pediu perdão a Deus. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouviu. Mas as consequências de seus atos permaneceram como um lembrete doloroso de que ninguém zomba impunemente da santidade do Altíssimo. Assim termina a história do pastor que se corrompeu pelo dinheiro e colheu a justiça de Deus. Uma lição eterna de que o ministério não é um negócio, mas um chamado, e de que a verdadeira riqueza não está nos cofres da terra, mas no tesouro incorruptível que está nos céus.